Olá, o tema da nossa aula é funções da linguagem. É um tema que tem caído bastante no Enem. Nas funções da linguagem, nós temos os elementos da comunicação. Como primeiro elemento, nós temos o emissor, que é aquela pessoa que envia a mensagem. E isso pode ser uma só pessoa, pode ser um grupo de pessoas. Temos a mensagem, que é o conteúdo, ou seja, é o assunto, são as informações que são transmitidas. Temos também o receptor, que é aquele a quem a mensagem é endereçada. Pode ser também só um indivíduo ou um grupo, e também é conhecido como destinatário. E o canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Pode ser TV, internet, carta, telefone, enfim, são muitos canais. O código, que é o conjunto de signos e de regras para elaborar a mensagem. Ou seja, o código pode ser a língua portuguesa, pode ser a língua de sinais brasileira, a Libras, ou um outro código. E o contexto é a situação em que a mensagem se refere. Pode ser um contexto mais formal, um contexto informal. Nós temos a função emotiva ou expressiva. Como o próprio nome sugere, a função emotiva, ela centra-se no sujeito, ou seja, naquele que emite. Ela tenta passar a impressão de um sentimento que pode ser verdadeiro ou pode ser um sentimento simulado. As características dessa função são a subjetividade, aqui temos o predomínio da primeira pessoa, né, o eu, uma visão intimista, que como eu já disse, uma preocupação com o eu, e geralmente são opiniões e relatos pessoais. Aqui, né, é uma tirinha com um exemplo, é autoexplicativo. E aqui nós temos um poeminha que retrata essa função da linguagem. O nome é Reloginho, Reloginho, do Carlos Drummond. Reloginho, reloginho, embora apenas suplente, bate, bate direitinho, a hora de meu bem chegar, mas se é hora de partir, atrasa o mais que puderes, não deixes nunca ir a mais doce das mulheres. Reloginho, compreendido? Sempre teu, agradecido. Aqui tá bem nítido, né? É um poema em que predomina a função emotiva. Aqui ele fala de amor, da mulher amada, de saudade. Função referencial. Essa função, ela tem o foco na informação, em fazer a referência, apontar para o sentido real das coisas e dos seres. As características dessa função é a objetividade, né? Uma linguagem denotativa, que é uma linguagem que denota a realidade, a preferência pela terceira pessoa, e geralmente essa função ela está presente em teses, em textos jornalísticos, em textos científicos. Um exemplo aqui de um jornal, né, um texto jornalístico, e de um livro mais acadêmico, mais científico. A função apelativa ou conativa. Essa função, ela centra-se no sujeito, receptor, e ela é persuasória. Ela busca apelar, convidar, influenciar, convencer. Ela usa muitos verbos no imperativo, ou seja, o verbo dando uma ordem. Ouça, fale, compra, beba, e ela faz referência direta ao receptor. Aqui, né, temos exemplos de propagandas, onde essa função predomina nas propagandas, né? Não tenha vergonha de pagar menos. Ou seja, olha aqui, ó, tá dando uma ordem. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Estão vendo os verbos no imperativo? E a função metalinguística é uma recodificação
Ou seja, é quando a linguagem passa a falar dela mesma. É a linguagem explicando a linguagem. O código abordando o próprio código. Por exemplo, um poema que fala da construção de um poema. Uma pintura que fala de pintura. E geralmente está presente em dicionários e gramáticas, mas não para por aí. Pode ser um filme que trata sobre a produção de outro filme, pode ser uma tela, pode ser até uma música. Aqui tem um exemplo do poema, né? Um poeminha do Drummond, uma poesia do Drummond, em que ele fala sobre a composição da poesia. Olha só. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Olha só, prestem atenção. Nesse poema aqui, o Drummond está falando sobre a construção de um poema, ou seja, a função metalinguística. Aqui nas artes, olha, esse é um autorretrato da Frida, ou seja, é a pintura falando da pintura, a pintura retratando a pintura. Tem essa aqui também do Van Gogh. O Van Gogh pintou ele se pintando, um autorretrato. E a função fática? Ela busca estabelecer, prolongar ou interromper uma comunicação. Ela busca sempre testar o canal da comunicação e avaliar o nível de entendimento. Geralmente presente nessas frases. Alô? Alô? Tudo bem? É mais para testar o canal em que a mensagem está sendo veiculada. E a função poética? Essa função, ela tem ênfase na mensagem. A prioridade é a estética, ou seja, é a forma do texto. Tem essa preocupação, né? Uma preocupação bem aparente com a estética. É uma linguagem repleta de figuras de linguagens, combinações sonoras e visuais. Temos jogos de palavras aqui e essa função ela pode agir com outras funções também. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de função poética. Giro, do Marcelo Moura. Olha que curioso. Olha a forma. Aqui é o puro deleite estético. Temos também, como exemplo aqui, um trecho do Violões que Choram, do Cruz de Souza. Olha só. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa, e vibra, e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação de um pulso. Vocês prestaram atenção que aqui tem uma figura de linguagem que é chamada de aliteração? Prestem atenção nessa repetição do V aqui, que dá uma certa sonoridade para o poema. Ou seja, isso aqui é um elemento estético. E aí, agora que nós já vimos o conteúdo, vamos exercitar? Essa é uma questão do Enem. Tá? Vamos lá, desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá, não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Vamos lá para o comando da questão. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois, olha, vocês percebem que aqui a questão já está dando a resposta, que é a função emotiva ou expressiva. E com essa questão, é muito importante ressaltar que um texto ele não tem apenas uma função. Um texto ele apresenta várias funções. Entretanto, apenas uma função vai sobressair, uma ou mais. Sempre tem aquela que aparece bem mais que as outras.
Aí vamos lá para as análises das assertivas. Alternativa A. Alternativa A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código? Não, né? Aqui não está focando o código. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito? Sim, ele está reclamando, né? Aqui a atitude dele está sobressaindo ao que está sendo dito. Essa é a alternativa correta. Vamos analisar as outras. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem? Não, né, gente? Não é. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento aos demais? Também não, né, gente? Não é o referente. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação? Também não, Enem, ele não está buscando uma comunicação assim como objetivo principal.